Boa tarde, sou o Coronel Reinaldo De Biasi, presidente do Grupo em Confidência, com muita honra, como eu gosto de dizer. Se você está lendo nossos artigos e assistindo nossos vídeos e lives pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e clicar no like abaixo. É importante também fazer seu comentário. Para ajudarmos a combater o comunismo no nosso país, compartilhe para todos os seus contatos. Lembrando que quando você se inscreve, recebe em primeira mão todos os nossos artigos e vídeos que publicamos. Caso esteja assistindo pelo Instagram, pressione o coraçãozinho abaixo e compartilhe clicando no aviãozinho. Ajude-nos a combater o comunismo no nosso país, fazendo sua doação ao grupo. É muito importante para nós. A situação do grupo está realmente muito crítica, porque nós congregamos associados que estiveram presentes na Revolução de 31 de março de 1964. E é um pessoal já muito antigo, muitos faleceram, outros estão adoentados com Alzheimer, com outro problema qualquer, e se retiraram do grupo e deixaram de contribuir. Eu estou com toda sinceridade, não estou reclamando absolutamente, mas estou usando o meu dinheiro particular para cobrir a maioria, porque eu não quero parar de trabalhar. O Brasil está precisando de vozes que se levantem para alertar a todos sobre o risco de queda no abismo que nós estamos no momento. Então, pedimos a sua ajuda. Então, para isso, basta transferir para o nosso Pix, que está gravado abaixo do lado esquerdo desse vídeo. Desde já, nosso agradecimento pela sua contribuição. Deixe-nos fazer uma pergunta. Se você é um patriota que deseja que o comunismo não entre em nosso país, por que não se torna um dos nossos associados? Desse modo, você receberá mensalmente o Jornal em Confidência que nós editamos, com conteúdos e artigos inéditos todo mês. É o único jornal impresso que conta a verdade. O restante, quase toda a imprensa, é uma mídia vendida. A quem? Ao comunismo. Lutamos contra o comunismo há 27 anos. Em maio agora, na última dezena, iremos completar 28 anos de trabalho. E vamos prosseguir até onde eu puder, com a minha lucidez. E nesses anos, valorizamos a família e a determinação para que você viva em paz e segurança, more num país conservador, tenha um bom emprego por morar num país livre e seja feliz. A nossa bandeira nunca será vermelha. Acredite em nós. Para se tornar um associado, basta clicar no link que está na nossa descrição abaixo. Hoje nós vamos fazer aqui um vídeo propagando um artigo no qual o grande assunto são as urnas eletrônicas. Para nós não há nada mais preocupante, mais inquietante de que essas eleições que vão ocorrer em outubro de 2022, onde o destino do Brasil será colocado em jogo. Este é o grande problema do nosso ponto de vista do Grupo em Confidência. Nada mais nos inquieta como isso.
mas temos que enfrentar, opinando, tirando conclusões e procurando ajudar dessa maneira o presidente Bolsonaro, com a sua equipe valorosa, e também procurando trazer esclarecimentos ao povo sobre o porquê dessa grande preocupação. Então, nesse artigo de hoje, vai ser o grande assunto. Nós vamos comentar palavras do presidente, analisá-las, tirar conclusões a respeito e fornecer a todos a nossa posição, com toda a sinceridade que é uma característica do Grupo Inconfidência, que já está indo para 28 anos de lutas na defesa do Brasil. O nome do nosso artigo é A Conjuntura Nacional na Atualidade, /7. Então já é a 7ª edição dessas conjunturas que nós fazemos. O grande item: urnas eletrônicas. O cumprimento das exigências do Executivo quanto ao saneamento pelo STF de suas deficiências apontadas pelo Ministério da Defesa conduzirá ao fato de termos eleições limpas em 2022? É a grande pergunta. Inicialmente, palavras textuais do presidente relativas ao pleito deste ano. Aspas. Teremos eleições sem interferência política. Fecha aspas. Outra, abre aspas, não podemos disputar eleições sob o manto da desconfiança. As Forças Armadas vão participar, via convite, dessa questão, mas não servirão de moldura para o sistema eleitoral, para dar credibilidade ao sistema eleitoral. As posições das Forças Armadas, segundo as informações que tenho da Defesa, é que vamos fazer a nossa parte e o TSE deve fazer a sua também. Fecha aspas. Conclusão do Grupo Inconfidência em relação a essas palavras do presidente. O presidente Bolsonaro só aceitará o sufrágio conduzido pelo atual processo eleitoral se forem extintas as falhas apontadas pelo Ministério da Defesa sobre as urnas. Caso isto suceda, ele considera que teremos um pleito transparente e honrado. Passemos ao segundo item agora. O Foro de São Paulo e a América Latina. O Foro de São Paulo, órgão criminoso supranacional, extremamente vivo e ativo, está implantando aos poucos, com sucesso, a tomada marxista do poder nos países da América Latina. Neste empreendimento, as urnas eletrônicas estão sendo o carro-chefe, sob o controle e a coordenação decisivos da Corte Suprema Judiciária desses estados, que garante como honestas as eleições presidenciais, na realidade, fraudadas pelas urnas. O Chile, há pouco, sufragou um candidato comunista cuja mentalidade iguala-se à dos sovietes da Revolução Russa de 1917 e, com grande probabilidade, conduzirá este país à ideologia vermelha.
Passemos ao próximo item. Análise e conclusões do grupo em confidência quanto à integral validade dos argumentos apresentados pelo Executivo no item 1A deste documento, qual seja, as palavras textuais do presidente. O presidente Bolsonaro, com sua experiência e espírito de conciliação, mas também com o foco voltado para os pleitos cristalinos, considera que se o TSE cumprir sua parte, anulando as deficiências constatadas nas urnas, teremos um sufrágio limpo. O STF, dominado pelo comunismo, utiliza com maestria a característica básica de tal ideologia, que é a mentira. Divulgarão que estão tomando as providências necessárias para sanar as falhas, mas nada farão a respeito. Se o Executivo exigir que sejam demonstradas aos nossos peritos tais medidas, a Suprema Corte apresentará em testes públicos de segurança conjuntos de urnas já eletronicamente corretas para serem examinados. Digamos que os especialistas considerem que tudo foi bem resolvido, mas aí perguntamos: e as restantes 557 mil urnas previstas pelo TSE para as eleições em questão estarão honradas e sem imperfeições? O problema é que estamos lidando com dispositivos eletrônicos nos quais fraudes feitas não aparecem à vista. Na nossa opinião, o STF, ao mostrar que cumpriu seu dever por meio dos testes de segurança supracitados, está iludindo o Executivo por intermédio de um sofisma. Vejamos agora as verdadeiras fraudes por atacado, entre aspas, que temos certeza, vou frisar, certeza serão executadas, conduzindo Lula à presidência. Essas fraudes ocorrerão onde? Nos locais de armazenamento de urnas nos TRS, durante o período de 15 dias que antecede ao sufrágio, após a inserção de um código fraudulento nos flashcards, que contém o software das urnas e a subsequente contaminação de seu universo, o universo das urnas, completando o processo de burla com a fraude do computador de tais aparelhos, que comandarão o resultado do ato da votação. Tudo acima, que eu falei, com base na demonstração que a conceituada equipe do professor Diego Aranha, altamente especializada em segurança de dados e voto eletrônico, realizou dentro do TSE, sob a observação do TSE. Outro lugar, nos atos da votação, no dia do voto, quando o computador adulterado da urna, adulterado onde? Nos locais de armazenamento das urnas nos TRS. Quando esse computador modificar frequentemente
o voto nos candidatos A e B democratas, registrando em seu lugar o candidato C, protagonista marxista. Outro lugar de fraudes por atacado, nos TRS, modificando as mídias de resultados recebidas, que são o quê? Pendrives contendo os dados de votação, por meio de programas eletrônicos secretos. Finalmente, no TSE, usando programas eletrônicos secretos, que modificarão, se necessário, como uma garantia da burla, os dados recebidos dos TRS. Vejam acima. Uma fraude sobrepõe-se à outra, para não haver falha. Uma dá cobertura à outra. É realmente um plano diabólico, com expectativa de êxito total para o esquema comunista, que lhe possibilitará ver Lula desprezado e abominado pela maioria da população, ser um novo condutor que venderá o Brasil à China, transformando-nos em uma colônia daquele Estado. Afirmo, não há saída com essas fraudes por atacado que eu comentei. Desta vez, eles não falharão. Tiremos agora as conclusões finais do grupo em confidência. As urnas eletrônicas foram criadas pelo comunismo com um objetivo único de fraudar as eleições. Com o máximo respeito que merece o valoroso presidente Bolsonaro, nossa postura é que não basta a eliminação das deficiências das urnas verificadas pelo Ministério da Defesa, apesar de muito importantes, para que as eleições sejam julgadas dignas neste ano. Para nós não basta isso, com todo o respeito. A nosso ver, o grande perigo está nas fraudes por atacado, que acima descrevemos, dificílimas de serem detectadas, combatidas e impedidas. A eletrônica permite um número infinito de burlas nestes aparelhos, e o adversário dispõe de experts em nível nacional que conhecem as mais eficazes na atualidade. Há uma máxima relativa a países marxistas que falsificam sempre os pleitos, a qual estendemos àqueles países do Ocidente nos quais suas supremas cortes, adeptas de tal ideologia, querem adotar tal procedimento. Qual? De fraudar as eleições, falsificando os pleitos. Então essa máxima é a seguinte: quem vence as eleições não é quem vota, mas sim quem conta os votos. No Brasil, é o TSE que conduz a contagem dirigida por um marxista. Se é esse órgão, TSE, que a faz, logicamente, o vencedor será o candidato protagonista do credo vermelho. Concluindo, muito importante o que eu vou falar, a posição do grupo em confidência é a que não devemos realizar eleições em 2022 com urnas eletrônicas,
pois elas garantirão a ascensão de um presidente comunista. Passemos a um segundo item curto, relativo às comemorações relativas à Revolução Democrática de 31 de março de 1964, neste ano de 2022. Dia 20 de março de 2022, tiveram lugar comemorações deste acontecimento em várias cidades do Brasil, destacando-se a rememoração das marchas da família com Deus pela liberdade, que antecederam ao fato, em um ato religioso ocorrido em Brasília, na Praça dos Três Poderes, e também em concentrações populares levadas a efeito em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Fortaleza, Maceió e Porto Velho, e em um ato religioso sucedido em Cuiabá. Muito obrigado por ouvir-me. Vamos com fé para a vitória na defesa do nosso país e até a próxima.